Eu pergunto a você, o que é mais importante para um país? A agricultura, o comércio ou a indústria? Essa pergunta pode parecer sem sentido atualmente, pois sabemos que esses setores da economia se integram e se complementam. Em épocas anteriores, entretanto, ela foi respondida de diversas maneiras. Entre os séculos 16 e 18, por exemplo, acreditava-se que a riqueza de um país deveria ser medida pela quantidade de metais preciosos, isto é, pela quantidade de ouro e prata existente em seu território. Um país se torna tanto mais rico quanto mais dinheiro ou ouro recebe da terra ou de alguma parte, e mais pobre quanto mais ouro sai dele. É o que dizia em 1686 o pensador germânico Schröder. Segundo a primeira alternativa de Schröder, os metais preciosos poderiam estar no subsolo do próprio país, sob a forma de minérios. Nesse caso, ele os receberia da terra, ou seja, bastaria explorar o minério bruto, processá-lo e obter dele o ouro ou a prata. Entretanto, já no século XV, as minas desses metais estavam esgotadas na Europa Ocidental. Outra forma de receber ouro seria obtê-lo em alguma parte por meio do comércio internacional ou talvez da pirataria. Essa era a segunda alternativa de Schröder. Entretanto, tal comércio só seria vantajoso se a nação exportasse mais do que importasse, ou seja, se mantivesse sempre uma balança comercial favorável. Essas ideias, juntamente com algumas práticas econômicas adotadas pelos governos europeus entre os séculos 16 e 18, ficariam conhecidas como mercantilismo. Não constituem propriamente uma teoria, mas contribuíram para dar um impulso até então desconhecido ao crescimento econômico. O mercantilismo será o tema central desse vídeo. Que bom ter você aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Para obter uma balança comercial favorável, os governos europeus estabeleceram o protecionismo alfandegário, que consistia na fixação de impostos sobre os produtos importados para dificultar sua entrada no país. Dessa forma, o que se produzia no interior do próprio país ficava protegido da concorrência de artigos provenientes do exterior. Além do conceito de balança comercial favorável, outro princípio do mercantilismo foi a identificação entre a riqueza do país e a quantidade de moedas em circulação em seu território. Quanto maior a quantidade de moedas ou de metais preciosos em um país, tanto mais rico ele seria. A maioria dos países passou assim a adotar medidas severas para evitar a perda de moedas para outras potências. Outra medida de tipo mercantilista foi a criação de monopólios que davam aos governos direitos exclusivos sobre a comercialização de certos produtos em seus domínios, sobretudo nas colônias da América, África e Ásia. O governo de Portugal, por exemplo, adotou o monopólio sobre a extração e o comércio de pau-brasil após 1500. Em certos casos, o Estado concedia o direito de monopólio a empresas de capital privado. Era o que ocorria, por exemplo, com a Companhia das Índias Orientais, criada na Inglaterra em 1600. Na Holanda, operavam duas grandes empresas privilegiadas, que eram a Companhia das Índias Orientais, inspirada em sua congênere inglesa e fundada em 1602, e a Companhia das Índias Ocidentais, constituída em 1621. O mercantilismo assumiu formas diferentes nos diversos países europeus, mas, de modo geral, seu objetivo imediato foi o fortalecimento do Estado. Ao mesmo tempo, ele propiciou o enriquecimento da burguesia mercantil. As ideias e práticas propostas pelo mercantilismo provocaram uma agressiva competição comercial entre os diversos países, pois todos queriam vender mais e comprar menos. Para essa agressividade concorreu a ideia de que o conjunto das trocas mundiais era constante. Se um país aumentasse seus lucros com exportações, outro teria de perder, aumentando suas importações. Muitas vezes, as tensões decorrentes dessa competição entre países foram resolvidas por meio da guerra, mas, para que funcionasse direito, o monopólio tinha de ser protegido por meio de medidas fiscais, alfandegárias ou até mesmo militares, como acontecia no combate ao contrabando nas colônias. Esse tipo de prática, por meio da qual o Estado intervém na economia para obter certos resultados, é chamado de política intervencionista. Entre as metrópoles europeias, monopólio e protecionismo foram aplicados com dificuldades
pois todas elas eram potências militares. Era difícil combater, por exemplo, os piratas ingleses que, sob a proteção de seu governo, rompiam o monopólio de outras potências ou abordavam navios que transportavam ouro e prata da América para portos europeus. Os maiores prejudicados com essa prática foram os espanhóis, que levavam regularmente para a Espanha os metais preciosos extraídos de suas colônias na América. Uma das peças-chave do mercantilismo foi o sistema colonial. A colonização da América e de regiões da África e da Ásia foi estabelecida em resposta às necessidades de expansão das potências europeias, que assumiam o papel de metrópole no sistema colonial. Ela cumpria seu papel na medida em que assegurava reservas de ouro e prata, no caso principalmente da Espanha e mais tarde de Portugal, e contribuía para a manutenção da balança comercial favorável, transferindo lucros para a burguesia mercantil e para o Estado. Nos termos do monopólio, cada colônia era um centro exclusivo de exploração metropolitana. Nenhuma outra nação poderia explorá-la. Sua economia devia ser complementar e jamais concorrer com a da metrópole. De modo geral, partindo-se da ideia de que a acumulação maior de riqueza se fazia nas operações mercantis, todas as demais atividades ficaram condicionadas às necessidades do comércio exterior. Assim, proibiu-se a importação de produtos que concorressem com os nacionais e a exportação de qualquer matéria-prima que servisse às manufaturas estrangeiras concorrentes. Internamente, essas medidas foram acompanhadas pelo rebaixamento do preço das matérias-primas e dos alimentos, assim como dos salários. Dessa forma, as manufaturas podiam produzir a baixo custo, já que pagavam pouco aos trabalhadores e aos produtores de matérias-primas. Isso as fortalecia diante da concorrência internacional. Até mesmo a natalidade foi estimulada pelos governos, pois o crescimento da população aumentava a oferta de mão de obra e a força militar do Estado. Estimulou-se também a emigração para as colônias, onde se dinamizaria a produção e o consumo. Ao mesmo tempo, importavam-se artesãos para melhorar a qualidade da produção nacional. A prática econômica variou de país para país, dando origem a diversas formas de mercantilismo. Os espanhóis, favorecidos pela posse das colônias americanas, que eram grandes produtoras de metais preciosos, praticavam o mercantilismo metalista, ou simplesmente metalismo, que era um tipo de mercantilismo que acentuava a importância da acumulação de ouro e prata. A longo prazo, porém, essa política revelou-se desastrosa, pois desestimulou o desenvolvimento da produção agrícola e industrial no país. Diversamente, a França promoveu o desenvolvimento de manufaturas de luxo para atender ao mercado espanhol e procurou expandir suas companhias de comércio, bem como a construção naval. Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial ou colbertismo, referência a Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luís XIV, que mais a incentivou. Os ingleses, sem poder contar com um grande império colonial e sem a tradição manufatureira de luxo da França, adotaram o mercantilismo comercial, que consistia em comprar barato e vender caro, ganhar no frete, estimular a construção naval e formar companhias de comércio, como a das Índias Orientais e a dos mercadores aventureiros. O crescimento econômico da Inglaterra foi também beneficiado pela ação de piratas protegidos pela coroa, que lhes dava autorização para a prática da pilhagem por meio das cartas de corso. Por isso, eles também eram chamados de corsários. Os holandeses, por sua vez, desenvolveram um eficiente mercantilismo comercial e industrial, ampliaram a indústria naval e criaram poderosas companhias que passaram a controlar grande parte do comércio marítimo internacional no século XVII. As companhias garantiam o domínio dos mercados orientais de especiarias, apoiados pelo Estado com o qual se entrelaçavam e pelo Banco de Amsterdã. A Companhia das Índias Ocidentais chegou a promover a ocupação de territórios colonizados por outras potências na América e na África. Entre os países europeus, Portugal foi aquele que demonstrou maior flexibilidade na aplicação do mercantilismo. No século XVI, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, pôs em prática o mercantilismo comercial, comprando e revendendo especiarias do Oriente. Com o aumento da concorrência, concentrou-se na exploração das terras americanas, onde se tornou
pioneiro do mercantilismo de plantagem, baseado na produção tropical destinada ao mercado internacional. No século XVIII, com o descobrimento de ouro nas Minas Gerais, os portugueses puseram em prática o mercantilismo metalista. Com a crise do ouro, dinamizaram-se em Portugal certas atividades industriais rudimentares, visando abastecer o mercado americano e diminuir as importações de outros países europeus. Surgiu assim um pálido arremedo de mercantilismo industrial, nada que pudesse ser comparado ao da França, cuja característica fundamental foi a produção de artigos rústicos destinados ao mercado colonial. As ideias e práticas mercantilistas contribuíram para que as riquezas acumuladas com a expansão do comércio, a chamada Revolução Comercial, e com a criação de grandes impérios coloniais, ficassem retidas em algumas das potências dominantes. A maior beneficiária entre essas potências foi a Inglaterra. Aí, antes do que em qualquer outra nação, essas riquezas foram utilizadas para promover o desenvolvimento industrial, fenômeno que vamos estudar em vídeos mais adiante nessa playlist de História Geral. Esse processo seria chamado mais tarde de acumulação primitiva do capital. A palavra capital designa todo o bem econômico conjugado com o trabalho assalariado capaz de produzir riquezas e estabelecer determinadas relações sociais. O capital pode tomar a forma de dinheiro, mas este deve ser aplicado na aquisição de bens, como máquinas, edifícios, matérias-primas, destinadas à fabricação de produtos, etc. Ao mesmo tempo, parte desse dinheiro deve comprar força de trabalho, isto é, deve pagar salários a trabalhadores para que estes possam criar riquezas utilizando os meios de produção, tipo as máquinas, os edifícios, etc., que são de propriedade do empresário capitalista. Para que o capitalismo se desenvolvesse, foi necessário passar por um período de acumulação primitiva ou originária de capital. Isso significa que antes de o capitalismo surgir em sua forma moderna, ou seja, na forma de capitalismo industrial, houve uma fase prévia de formação na qual certas condições históricas se combinaram para dar lugar a um novo tipo de organização econômica. Essas condições começaram a surgir no período final do feudalismo. Em grande parte, o agente dessas transformações foi um grupo social formado por homens de negócios que são a chamada burguesia, que adquiriu os meios de produção necessários e mobilizou trabalhadores nas grandes manufaturas que surgiam nessa época. Para isso, esse grupo contou com o concurso das seguintes condições. O fim dos laços feudais levou à perda por parte dos camponeses dos meios de produção, que eram pequenos lotes de terra, gado e instrumentos de trabalho. Para grandes proprietários, na Inglaterra, esse processo começou com o cercamento e a ocupação das terras comunais pelos senhores. Os artesãos também passaram por esse processo de perda dos meios de produção. Expropriados dos seus meios de produção, muitos camponeses e artesãos se transformaram em trabalhadores assalariados. Isso tornou possível o surgimento da produção industrial em massa, o fortalecimento de uma economia monetária, isto é, baseada na utilização da moeda como meio de troca entre mercadorias, a formação de um mercado mundial com a intensificação do comércio entre países e dentro de cada país, a exploração do ouro e da prata existentes em diversas partes do mundo, sobretudo na América. Essa exploração provocou alta generalizada nos preços durante os séculos XVI. Em consequência, aumentou a renda e o dinheiro em mãos da burguesia, enquanto os salários dos trabalhadores diminuíam de modo relativo. A formação do sistema colonial com o comércio ultramarino e o tráfico de escravos. No próximo vídeo eu falarei sobre o absolutismo. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Esse tema do mercantilismo é um pouco complexo, portanto comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre o absolutismo. Um grande abraço e tchau, tchau.